A paz do Senhor Jesus a todos nesta maravilhosa noite. Desde já quero glorificar o nosso Deus, que é eterno e bendito, por esta rica oportunidade de ocupar este santo altar para fazer uso da exposição da palavra de Deus. Você que está em sua casa, eu creio que Deus, Ele tem uma poderosa, viva e maravilhosa palavra para o seu coração. Portanto, abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 7, verso de número 1. 2 Reis, capítulo de número 7 e o versículo de número 1. Somente a parte A deste versículo. Aleluia. Louvado seja o santo nome do nosso Deus. Diz assim o texto sagrado: e Eliseu respondeu: assim diz o Senhor, amanhã a estas horas. Amém? Pode fechar a tua Bíblia nesta oportunidade, aleluia, e crer que Deus, Ele tem uma grande vitória para a sua vida nessa noite. Quando começamos a estudar a poderosa e a infalível palavra do nosso Deus, nós vamos descobrir que ela é digna de toda a minha e a tua aceitação. Haja vista que o texto sagrado, lá no livro dos Salmos, de número 119, verso de número 105, diz assim a palavra do nosso Deus: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor. Sabemos muito bem que a Bíblia Sagrada, através de sua grandiosa essência, ela dispensa para as nossas vidas, aleluia, valores importantes que precisamos colocar em prática e receber com um coração alegre na presença do nosso Deus. Haja vista que você já deve ter ouvido falar da história particular deste profeta aqui. O nome dele é Eliseu, aleluia, e ele era nada mais e nada menos que o sucessor do profeta que deu início ao ministério profético dentro do Antigo Testamento, que pela qual tinha o seu nome de Elias. Quando eu olho para dentro da palavra do nosso Deus, nós vamos descobrir uma coisa muito interessante, que nos dias aqui que retrata a Bíblia Sagrada, no livro de 1ª e de 2 Reis, os dois livros, eles retratam nada mais e nada menos que a história particular, a vida e o cotidiano e o que aconteceu por intermédio desses reis do Reino do Norte e do Reino do Sul, ou seja, Israel e Judá. E quando eu olho para dentro da palavra do nosso Deus, nós vamos descobrir que no livro de 2 Reis, a Bíblia nos mostra, no livro de 2 Reis, a história de 12 reis de Israel e 15 reis de Judá com uma rainha. E quando eu começo a estudar a Bíblia Sagrada, nós vamos descobrir também que esses reis aqui, durante a sua época, eles tiveram dentro de cada ano e dentro de cada época, de cada um acompanhamento profético. Haja vista que se você pegar o capítulo de número 3 e o versículo de número 1, provavelmente nós vamos descobrir que o rei que estava a serviço nessa época aqui em Samaria, nas terras de Israel, se chamava Jorão. Pelo que diz a Bíblia, como eu vos disse, provavelmente, porque ele é o último rei que é ditado em 2 Reis, capítulo 3, versículo 1, até o
o final do capítulo de número 7. E haja vista então que nós vamos descobrir que durante essa época, Samaria estava sendo assolada por uma terrível fome. E o porquê desta terrível fome? Primeiro, um grande e terrível exército dos inimigos dos israelitas, que tinham por nome, aleluia, da Síria. Vai dizer a Bíblia Sagrada que um rei por nome de Ben-Hadad, naquela época, o que foi que ele fez? Ele cercou toda Samaria para tentar destruir os moradores da capital de Samaria. Mas vai dizer a Bíblia Sagrada, meus amados e queridos irmãos, que o povo de Israel, eles tinham uma promessa. E qual era a promessa que Deus, há muitos anos atrás, havia feito por intermédio da sua lei? A promessa era essa, olha só, que se os inimigos deles viessem por um caminho, por 7 caminhos, teriam que fugir diante da presença de Israel. A Bíblia Sagrada diz então que aqui no texto sagrado, eles estavam passando por essa época de fome. A Bíblia também vai nos dizer que o rei, ele ficou muito angustiado por causa desta terrível fome que estava assolando Samaria naqueles dias. Mas eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus aqui nessa noite. Se na tua casa você está passando o que os moradores de Samaria passaram, por uma angústia momentânea, por uma situação adversa, terrível, eu quero te dizer, se na tua casa tem profeta, terá a solução de Deus a qualquer momento. Aleluia! Diz a Bíblia Sagrada aqui então, o que foi que aconteceu? O rei, ele ficou muito angustiado com essa situação, porque ele tinha dentro do seu coração que a culpa era de quem? Era justamente de Eliseu, por ele estar lá dentro de Samaria. O rei Ben-Hadad da Síria estava procurando, aleluia, fazer alguma coisa com o profeta e com o povo que estava na mesma cidade em que o profeta estava. Diz o texto sagrado que então o rei, descobrindo isso de Samaria, ficou preocupado. E a primeira coisa que ele faz me chama a minha atenção. A primeira coisa que ele faz, ele se veste de pano de saco. E quando ele se veste de pano de saco, ele faz isso para demonstrar a sua angústia e o seu estado de humilhação por causa da fome que assolava todo o seu povo naqueles dias. E diz a Bíblia Sagrada que ele fez um dito e um ditado, pastor José Alves, lá dentro de Samaria. O negócio é o seguinte: além de eu estar angustiado e além de eu estar vestido de pano de saco, tem outra coisa muito importante para dizer a todos vocês. E qual é, senhor rei? Qual é o dito do Senhor? O dito é esse: que se até amanhã a estas horas, aleluia, eu não conseguir arrancar a cabeça desse profeta que se chama Eliseu, eu não vou ficar bem. Mas a Bíblia Sagrada nos fala, meus amados e queridos, que o rei colocou no seu coração: vou enviar um mensageiro até o lugar aonde Eliseu estava. E diz a Bíblia que Eliseu estava em uma casa, e dentro daquele casa ele estava com lideranças ao seu redor. E diz a Bíblia Sagrada que então Eliseu, ele fala uma coisa muito interessante para eles dentro da casa. Ele diz o seguinte: olha, o rei daqui de Samaria já fez uma coisa. O que foi que ele fez, profeta Eliseu? Olha só, eles fizeram o seguinte: ele vai mandar um mensageiro para me procurar. E outra coisa, se ele
conseguir me encontrar aqui, eles vão me matar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês fechem a porta da casa onde eu estou, porque o mensageiro vai vir e vai embora, mas o rei vai vir e a minha conversa será com o próprio rei. Aleluia. Diz a Bíblia então que foi o que aconteceu. O mensageiro veio, não conseguiu encontrar Eliseu, o mensageiro foi embora, e agora vem o rei. Agora é o rei e o profeta, o governador, aleluia, aquele que liderava aquele povo naqueles dias, e o profeta que tinha o quê? Tinha um chamado, tinha o poder, tinha a providência nas suas mãos. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que então o profeta Eliseu, ele olha para aquele rei e ele faz a seguinte promessa: olha, Senhor rei, eu tenho algo a dizer ao Senhor e todo o povo de Samaria. O que é que você está dizendo, profeta? É isso: amanhã, a estas horas, a Samaria que está passando fome hoje, amanhã não vai passar. Sabe por quê? Amanhã, a estas horas, chegará nos portões de Samaria a providência do Deus dos céus. Aleluia! Diz a Bíblia Sagrada que então um capitão, que era servidor do rei de Samaria, zombou da profecia, e ele fala o seguinte: ainda que Deus abrisse janelas dos céus. Olha quem ele está desafiando, hein? Olha, você que está me assistindo aqui, aleluia, talvez Deus, ele fez uma grande promessa na tua vida, e tem alguém desafiando essa promessa. Olha o que aconteceu com ele. O profeta olha para ele e diz o seguinte: pois bem, se você não acredita no que o meu Deus está falando, uma coisa eu digo para você: você só vai ver, viu? Os teus olhos só vai contemplar, aleluia, a provisão chegando dentro de Samaria, mas você não vai comer do que Samaria vai comer. Aleluia. Aprendemos então, meus amados e queridos irmãos, que aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas é dessa maneira. Se o inimigo ou alguém que está em sua volta não acredita, duvida da promessa de Deus na sua vida, não se preocupa, porque ele só foi chamado para uma coisa, só para ver você alcançar a tua vitória, mas não vai participar daquilo que Deus determinou para a tua vida. Diz a Bíblia então, meu querido e amado irmão que está me assistindo, aleluia, que a providência precisava vir. E como é que a providência vai vir? A palavra providência, ela tem um significado da seguinte forma: é a sabedoria que Deus usa para dar cabo às aflições da vida aos seus santos. Isto significa providência. Não queira entender, não queira saber como Deus vai esquematizar a providência para chegar na tua família, na tua casa, no teu emprego, aqui nessa igreja, na vida dos meus amigos que estão me ouvindo. Não se preocupe como vai vir, só fiquem sabendo de uma coisa: Deus usará a sabedoria dele para dar, aleluia, cabo e fim a esta situação. Ora banchoura fori calabácia. Diz a Bíblia Sagrada que então, aleluia, havia fora dos portões de Samaria 4 camaradas, 4 rapazes, e esses rapazes, eles eram leprosos, e vai dizer o texto sagrado que além de leprosos, eles já estavam cansados da situação de Samaria e da situação que eles também estavam vivendo naqueles dias. Então eles colocaram no seu coração e decidiram da seguinte forma: olha só, se a gente ficar aqui,
há fome na cidade, os inimigos podem vir aqui e nos matar. Vamos fazer uma coisa, vamos começar a caminhar. Olha, entendo que Deus está falando contigo aqui nessa noite. Talvez a situação que você está vivendo e que você está enfrentando nessa oportunidade te deixou você sem saída. Você não sabe mais o que fazer. Mas a mesma ordem que Deus deu a Moisés, aleluia, diante daquele mar, falando para o povo, que não era para o povo parar, era para o povo continuar, era para o povo marchar. Eles tomaram uma atitude. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não conta para dar providência crente frouxo, pessoa sem atitude, vai ficar do jeito que está, aleluia. Deus só derrama a providência para quem tem atitude, para quem tem coragem de sair do mundinho que está vivendo e caminhar. Eles colocaram no seu coração: vamos fazer o seguinte, a gente não pode ficar aqui, então vamos começar a caminhar. E vai dizer a Bíblia que eles começaram a caminhar, os 4. Oh, noiva do Cordeiro, parece que eu vejo Deus fazendo, sabe o que? Lá no céu de glória, e assentado no seu trono, dizendo para eles o seguinte: nota 10, era só disso que eu precisava para cumprir a profecia do meu filho Eliseu. Eu só precisava de alguém de atitude. Ei, que a promessa de Deus se cumprir na tua vida, se levanta e toma uma atitude. Vai dizer a Bíblia então que eles começaram a caminhar. Aí sabe o que Deus fez? Aleluia. Deus fez uma coisa muito interessante, porque milagre é assim, milagre não se explica. Aleluia. Milagre você só recebe e aceita e não sabe como vem, de onde vem. Aleluia. Como foi que aconteceu? Milagre é assim. Vai dizer a Bíblia então que eles começaram a caminhar. Enquanto os pés deles caminhavam aqui, os 4 caminhando, vai dizer o texto sagrado que o Deus Todo-Poderoso, começou a gerar o milagre deles e de Samaria por intermédio do caminhar deles. Vai dizer a Bíblia então que Deus começou a fazer o quê? Um barulho de um grande exército no pé daqueles 4 camaradas. Aleluia. Oh, noiva do Cordeiro, entenda nessa noite, ai, de como dar a sério mandai, o teu milagre só vai ser gerado por Deus quando você começar a caminhar, quando você começar a ter atitude, quando você começar a andar. E vai dizer a Bíblia Sagrada que enquanto os 4 caminhavam aqui, aleluia, lá no exército da Síria, sabe o que começou a acontecer? Olha só, para ouvir. Eles começaram a ouvir da seguinte forma: tchuf, 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 tchuf. E eles lá no reino da Síria começaram a ouvir: ei, peraí, o que é que está acontecendo aqui? Estamos ouvindo o barulho de um grande exército que vem contra nós. E sabe quem é? Ei, sabe quem é? Você não sabe o que está acontecendo talvez. Os israelitas lá de Samaria se aliou com os heteus e estão vindo agora contra a gente. Quer saber? O negócio vai ficar brabo aqui. A gente não tem condições de lutar contra eles. Vamos fazer, sabe o que? Vamos dar na teia, vamos embora. E deixar o ouro, deixar a prata, deixar o bronze, deixar o veste, deixar o comida. Ei, sabe o que Deus está dizendo para você aqui nessa noite? O mesmo que Isaías profetizou para Jerusalém: eu irei adiante de ti. Enquanto você está aqui, rapaz, agindo aqui, provendo aqui, fazendo aqui, caminhando aqui, com coragem aqui, Deus está indo lá, está te dando vitória lá, está abrindo lá, está provendo lá e está te dando lá. Peço aos meus irmãos que se coloquem de pé nessa oportunidade. Aleluia. Que você nessa noite possa guardar esta mensagem de Deus em seu coração e entender
que por mais difícil que seja a situação que você está vivendo, caminha, não pare, não desista, vai para frente, vai avante, tenha coragem, não seja medroso, não seja covarde, não temas. Sabe por quê? Porque quando você tomar uma atitude de sair dessa situação que você está vivendo, é você, porque para Deus prover o alimento para Samaria, os quatro tiveram que caminhar. Então tem situação na minha vida que não é Deus que vai descer do céu, aleluia, do nada e vai prover, não. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que agir, eu tenho que ir para cima, eu tenho que mostrar para Deus alguma coisa, que eu estou crendo na promessa dEle. E você vai ver o agir de Deus. E vai dizer a Bíblia Sagrada então que aqueles 4 rapazes, fizeram o quê? Chegaram diante da grande providência de Deus e trouxeram providência para toda Samaria. Por quê? Por causa de uma atitude. E qual é a atitude que você precisa tomar nessa noite? Você já parou para entender? Você já parou para analisar? Qual é a atitude que você precisa tomar nessa noite para que Deus entre em ação na tua vida? Que você guarde esta palavra de Deus dentro do seu coração. Não pare, prossiga, vá avante, marche, que você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Quero te convidar nessa oportunidade para que nós possamos aqui fazer uma oração poderosa pela tua vida. Amém? Você que está aí na sua casa e você ainda não se converteu a Cristo, você que ainda não tomou a sua decisão com Deus, você está parado, você se afastou dos princípios da palavra e você está distante de Deus. Eu quero te convidar você nessa noite a levantar as tuas mãos, confessar a Jesus Cristo, e voltar à sua caminhada, voltar ao primeiro amor, voltar ao que você era, voltar ao seu estado original. Aleluia. Porque Deus, Ele tem um projeto na tua vida. Não fique desta maneira, saia desse momento de angústia, larga essa tristeza de mão. Vou falar dentro até de um português bem claro: chuta o pau da barraca na tua história hoje e muda de vida. E você vai ver que Deus é poderoso para mudar a tua história. Amém? Desde já o retorno à dirigência desse culto